Instalado na Vila Passos, nas proximidades do centro de São Luís, o estádio Nhozinho Santos é uma homenagem a Joaquim Moreira Alves dos Santos, responsável por trazer para São Luís o futebol. De viagem à Europa para estudar, no retorno, ele trouxe de Liverpool, na Inglaterra, as regras do jogo, bolas e chuteiras para apresentar aos maranhenses como se jogava bola com os pés. A pesquisa foi feita pelo cirurgião dentista Ramsés Silva, que é um amante da história e dos personagens importantes do Maranhão. Foi um indivíduo progressista, né? Ele nasce em São Luís em 1884, né? No final do século XIX, e morre no Rio de Janeiro em 1951. Está sepultado lá no cemitério de São João Batista, inclusive, né? Morreu aos 64 anos, mas ele fez trouxe uma série de inovações tecnológicas e esportivas para o Maranhão. Ele era filho de um industrial português chamado Crispim Alves dos Santos, e o nome de Nhozinho Santos é Joaquim Moreira Alves dos Santos. A maioria dos maranhenses pouco conhece da história desse ludovicense, que tem o apelido estampado no Estádio Municipal da capital. O estádio foi inaugurado em 1950 e se chamava Estádio Municipal de São Luís. Com a morte de Nhozinho Santos em 1951, o vereador Walter Bessa propôs a alteração do nome do estádio para o nome que conhecemos há 69 anos. Se o estádio está situado, o nome dele está situado, ele deve ter sido um jogador de futebol, ou um escritor do Maranhão, ou um poeta. Está situado nessas três profissões. A pesquisa feita pelo Ramsés Silva resultou num livro lançado no ano passado e que conta também o pioneirismo de Nhozinho Santos para o automobilismo maranhense, quando trouxe o primeiro carro para São Luís. O modelo Speedwell causou alvoroço na capital quando chegou de navio. Ele é o introdutor do futebol no Maranhão. Quando ele retorna de Liverpool, né, em 1905, num navio a vapor, ele traz na sua bagagem não só o primeiro automóvel do Maranhão, mas ele traz bolas, apitos, uniformes e as regras do futebol. Então ele introduziu no Maranhão, nessa primeira oportunidade, ele introduziu o automóvel e, ao mesmo tempo, o futebol no Maranhão. Então a gente pode dizer que o nosso futebol não é um desmembramento do introduzido por Charles Miller lá no Sudeste. Não, o nosso veio diretamente da Europa, trazido por Nhozinho Santos, que praticou futebol lá na Europa quando ele estava lá, e assim foi. Além do futebol e do automobilismo, Nhozinho Santos foi pioneiro também em concurso de tiro ao alvo, remo, criquete, que foi adaptado aqui e é mais conhecido como bete ou tacobol. A primeira sala de cinema também foi idealizada por ele de forma bem simples em São Luís. É muito bom saber disso através da imprensa e de outros meios de comunicação, que, assim como eu, muitas pessoas não devem saber, gostam de ir no estádio, mas não sabem. Então, acho que é bom, né? Saber dessa representação que esse rapaz tem pro Maranhão. A história desse ilustre maranhense é uma inspiração para quem planejou um futuro diferente no início dos anos 1900, numa realidade complicada anos antes da Primeira Guerra Mundial. Foi um cara visionário. Eu não posso nem dizer que ele foi um cara à frente do seu tempo, não. Eu acho que ele foi um cara do seu tempo, mas com uma visão progressista, né, de tentar alavancar o Estado, a sua terra natal, em determinados âmbitos, né? Então ele introduziu, além do primeiro automóvel, o futebol, ele introduziu o cinema, ele introduziu o tiro ao alvo, ele foi o fundador do primeiro clube recreativo do Maranhão, que foi o Fabril Athletic Club, que também funcionava lá na área do canto da Fabril. Introduziu o remo, o boxe, o cricket, que são esportes que ele trouxe, e ele vivenciou isso lá na Europa, lá na Inglaterra, e ele trouxe isso para o Maranhão também.